Então, a gente está estudando aqui as aspirações de Mahamudra. Deixa eu deixar isso aqui. E vimos no comentário do Bocar Rinpoche, a gente viu o versículo 4, que fala sobre as liberdades e aquisições, possuindo fé, diligência e sabedoria, e confiando num bom mestre, tendo obtido a essência das instruções e praticando-a tal como ela é, sem encontrar obstáculos, que eu possa, em todas as minhas existências, regozijar-me no santo Dharma. Eu dei uma olhada no texto peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Tá tudo bem. Eu dei uma olhada no texto do Taisito Rinpoche e ele faz de novo a mesma reflexão sobre a preciosa existência humana e todos os elementos dela, né? O que tem de mais diferente assim é que ele vai dizer também sobre a existência humana que além disso, além de possuir uma existência humana, existe também a qualidade de ter nascido em Jambudvipa, porque a gente tem de no modelo cosmológico clássico, védico, né? Nós temos o Monte Meru como centro do universo. Vamos pegar daqui. A gente tem um sistema de mundos. Você tem o Monte Meru no centro desse sistema, e o Monte Meru ele é meio de uma forma quadriculada, né? Uma forma quadriculada não, uma forma romboide, né? Que ou seja mais com, com ângulos de 90 graus, né? Uma forma como se fosse a secção é um quadrado, né? Então você tem um lado que é chamado um lado leste, um lado oeste, um lado norte e um lado sul. Então essa é a estrutura do Monte Meru. No Monte Meru a gente tem o reino dos semideuses e dos deuses. Em volta do Monte Meru nós temos 4 continentes. E esses 4 continentes, cada um deles tem mais 2 subcontinentes que estão associados a eles. E esses 4 continentes, a gente tem um continente que é branco, um continente azul, um continente vermelho e um continente verde. O continente vermelho é o continente do oeste. O continente verde é o continente do norte. O continente leste ele é branco e o continente do sul é azul. Então, o continente do sul se chama Jambudvipa, né? E nisso a gente tem esses continentes, eles estão num mar de néctar. Então, que é uma substância imaterial, né? O que a gente tem, então, é que existe um sistema de continentes, né? E toda a existência humana que a gente vê acontece em Jambudvipa. Jambudvipa é associado, assim, de uma forma mais comum, associado à Índia. A Índia é chamada Jambudvipa, significa o continente da árvore jambu, da árvore jambu, né? Então é o continente do jambu, né? Mas a gente não consegue aplicar esse modelo ao planeta Terra. E como existem diferenças dos seres que habitam esses vários continentes, a gente entende, quando ele fala em Jambudvipa, ele está falando do planeta Terra. Então, o planeta Terra é Jambudvipa. Os outros 3 continentes são outros planetas que não são identificados. Alguns eles são grosso modo identificáveis assim, o continente do leste, Mercúrio, o do oeste, Marte, e o do norte, Vênus. São esses
4 planetas mais próximos da Terra, né? Os menorzinhos. Mas isso é uma coisa que é meio, não é uma coisa que é certa, definida. Isso é uma interpretação que as pessoas dão. Mas o que importa é que a gente tem, mesmo que a gente não saiba quem são esses planetas, que seriam esses continentes, pode ser que eles se refiram a formas de existência que não são visíveis por nós e que não tem nada a ver com os planetas. Então a gente não deve se apegar a isso, né? A gente deve entender que pode ser que esses outros 3 continentes eles estejam muito próximos mais da Terra, mas de num plano de uma certa de mais sutileza que não são visíveis e identificados como corpos celestes, né? Mas não importa, o que importa é que a gente tem o planeta Terra é esse centro. Então tem seres humanos que habitam também esses outros continentes. Esse sistema é chamado de um sistema de mundos, né? Em que você tem esses 4 continentes, seus subcontinentes, o Monte Meru, e são cercados por algumas montanhas, que são as, as barreiras exteriores ali, né? E mantém isso tudo junto como uma coisa só. Quando a gente pega um conjunto de 1000 mundos desse, nós temos um sistema de 1000 mundos. Então, imagina a gente com 1000 sistemas planetários, né, que formam um grande sistema de 1000 mundos. Isso é o chamado sistema de primeira ordem, sistema de 1000 mundos de primeira ordem. Quando você tem um sistema de 1000 sistemas de 1000 mundos, ou seja, os 1 milhão de mundos, de planetas, né? ou de sistemas, né? de planetas, a gente tem um pequeno universo, né? de segunda ordem, um sistema de 1000 mundos de segunda ordem. Quando nós temos um sistema de 1000 desses mundos, desses sistemas de 1000 sistemas de 1000 mundos, nós temos um sistema de 1000 mundos chamado de terceira ordem. Então, é um sistema que a gente teria, se eu não me engano, 1 bilhão de mundos nesse sistema de terceira ordem. Então, isso tem um nome que é quando a gente fala do universo. No budismo, a gente está falando, em primeiro lugar, desse universo mais próximo da gente, que é esse sistema de 1000 sistemas de 1000 sistemas de 1000 mundos, né? Então, são nessas 3 ordens. Então, a gente tem uma quantidade grande a ponto, como se fosse uma galáxia, né? Assim, acho que a gente associa a imagem de uma galáxia. Então, é disso que se refere. Então, quando você tem as classificações, as histórias, né, da cosmogênese, do surgimento do universo e dos seus mundos e planetas, etc., sempre começa a partir desse sistema. Então se diz que é o Buda que é relacionado a esse sistema de terceira ordem, de 1000 mundos de terceira ordem. Ele é chamado de Grande Lago Glacial então é o nome desse Buda que está associado cuja consciência é associada a esse sistema vasto, né? E de onde vem toda a nossa existência aí. Bom, então ele fala o seguinte, tudo isso para poder dizer que ele fala que nesse sistema nosso de Monte Meru com 4 continentes, o continente de Jambudvipa é excepcional. Os seres que habitam os seres humanos com preciosa existência humana que habitam nos outros 3 continentes, eles não têm a mesma potência
que os seres humanos que nascem em Jambudvipa. Jambudvipa é chamado de continente do karma, onde todas as ações meritórias são realizadas com facilidade e todas as ações nefastas também são realizadas com facilidade. Então, existe uma facilidade muito grande de realizar ações que produzem karma. Então, esse tipo de continente, né, por assim dizer, esse tipo de mundo, ele é muito favorável para que os seres que estão ali com o precioso corpo humano possam alcançar o despertar. Então, além de ter uma preciosa existência humana, o fato da gente ter uma preciosa existência humana nesse continente que nós estamos, na Terra, no planeta Terra, faz com que isso seja ainda mais auspicioso e mais proveitoso. A gente tem que aproveitar bem, que às vezes a gente pode renascer com uma preciosa existência humana em Marte ou em Vênus, e a gente não ter tanta facilidade assim para aproveitar essa existência, né? Então, esse é um ponto do que ele coloca que é importante a gente ver, e depois ele faz algumas considerações também sobre a importância da fé, da diligência e da prajna, da sabedoria. Ele especifica a importância muito grande da fé, como também Bokar Rinpoche já tinha falado, como é quem realmente abre a porta para para todos os CIDs, todas as conquistas. Porque sem a fé você não consegue ter a força, a direção, a determinação de poder realizar as ações que a gente deve realizar. A fé, ela nos dá uma direção e nos mantém nessa direção, né? Ela nos abriga, né, dentro dessa direção, ela é um bom veículo, né, onde a gente pode aplicar toda a nossa energia mental, nosso conhecimento e seguir na direção que vai nos levar ao despertar. Quando falta fé, a gente não falta uma certeza, a gente abre espaço para o surgimento de dúvidas, e a partir das dúvidas vem as distrações e também aumenta a quantidade de ignorância, né? Então, isso é importante a gente estar sempre checando e investigando o quanto que a gente tem a fé, né? A fé, ele coloca a questão da fé especificamente sobre o instrutor, porque é quem traz o ensinamento. Se você não desenvolve fé no seu instrutor, no seu guru, você não consegue aproveitar completamente toda o conjunto da bênção, da influência dos ensinamentos do Guru que ele está continuamente transmitindo para nós, né? Então a gente recebe isso de uma forma fragmentada ou, ou fragmentado por não estar completamente aberto, ou também fragmentado por a gente ficar escolhendo quais são os ensinamentos do guru que a gente está pretendendo reter e deixando de lado outros pensamentos, outros ensinamentos que a gente não considera importantes, que a gente não considera importantes, então a gente deixa de lado esses ensinamentos. Então, da importância da gente ter essa relação com o guru e perceber que o guru é Vajradhara, diretamente. Ele fala que quando um ser extremamente com mente muito materialista, muito avesso, sem nenhum interesse pelo Dharma,
um ser muito tosco, por assim dizer. Para esses seres, o guru se manifesta como uma pessoa comum e ele vai a encontrar com esses seres para poder ajudar esses seres a desenvolver algum tipo de conhecimento, de inteligência, de fé que possa ajudá-lo no caminho do Dharma. Quando ele começa a perceber as coisas, a desenvolver devoção, a desenvolver, a ver as qualidades dos praticantes do Dharma, as qualidades do Dharma, e ele começa a seguir mais o Dharma, ele vai se tornando a sua mente um pouco mais flexível e um pouco mais aberta para receber os ensinamentos. Então, o guru, para ele, começa a se manifestar na forma de um guia, que pode ser um estudante também do Dharma ou até um lama, né? Depois, quando ele percebe a importância de fazer as práticas, ele se engaja no caminho espiritual e segue esse caminho espiritual, segue as práticas, segue todas as orientações dos ensinamentos que ele consegue ir captando, reunindo e refletindo sobre eles. Então, é o momento em que o Guru começa a se manifestar para ele como um dos grandes lamas ou dos bodhisattvas, né? Dos grandes mestres na forma de um Nirmanakaya, ou seja, como um corpo físico. A partir do momento em que ele engaja no caminho, seguiu todo o caminho de acumulação, já começou o caminho da visão, ou seja, começa a seguir a sequência das 10 terras de Bodhisattva, a partir desse momento, o Guru aparece para ele na forma de um Sambhogakaya. Então, ele vai aparecer para o discípulo o, o Sambhogakaya do Buda, como o Guru, o Vajradhara, do Orjeshani, né? A partir do momento em que ele segue por esse caminho e se aproxima do final do caminho, ele já passa a estar mais aberto e para receber uma influência um pouco mais sutil, e é quando o Guru se manifesta para ele na forma do Dharmakaya do Buda, né? O próprio Buda. Então, quando Kyumpo Neljo, viajando pela Índia, ele perguntava para as pessoas quem é que vocês sabem, né? Quem é que viu o Buda, né? Eu quero saber quem é que viu o Buda, eu quero conhecer essas pessoas. Aí, na primeira vez que ele pergunta assim, ele é direcionado para buscar a Dakini Niguma. A Dakini Niguma viu o Buda e recebeu ensinamentos dele. Então, a gente entende que a Dakini Niguma ela estava já no nível alto de Bodhisattva, que ela conseguiu receber ensinamentos diretamente do Buda, né? Depois, uma segunda vez que ele vai, de uma outra vez que ele vai na Índia, que ele foi muitas vezes, em que ele de novo faz essa pergunta, indicaram para ele que procurasse a Dakini Sukhasidi. E é quando ele vai em busca de Sukhasidi, que também era uma Dakini que havia tido uma experiência de receber ensinamentos diretamente do Buda. Também, então, uma Dakini de altas terras, né, de Bodhisattva. Isso só fazendo essa ligação para a gente começar a perceber onde que a gente situa. Então, os ensinamentos que nós temos vêm de seres que tiveram essa experiência, ou seja, aqueles que conseguiram ter como mestres o próprio Buda. E são eles que a fonte dos ensinamentos que a gente segue. Então, ele fala sobre essa questão, da importância dessa questão da fé, fala sobre esses vários níveis dos. Ele diz que o guru é o mesmo, isso é interessante. Ele só escolhe uma forma adequada para o discípulo. Ele escolhe uma forma que
para poder ser encontrado pelo discípulo, ser reconhecido pelo discípulo, ser recebido pelo discípulo. Se o Buda viesse no seu Dharmakaya para nos encontrar aqui, a gente não ia nem perceber ele, não ia conseguir entender nada que ele dissesse, não ia fazer uma conexão. Então, ele tem que usar uma forma que a nossa mente consiga olhar, reconhecer e perceber pelas qualidades desse ser que aparece para a gente, que ele tem uma qualidade de mestre espiritual que para a gente então poder segui-lo, né? Então esse é um ponto muito interessante sobre essa questão da nossa relação com o guru. Ela vai mudando a partir do momento em que a gente aprofunda na prática, a gente começa a perceber qualidades e aspectos do nosso mestre que a gente não percebia antes. Então a gente começa a perceber a estatura dele vai se modificando nos nossos olhos e a gente vai vendo que vai recebendo um ensinamento ainda mais além, ainda mais profundo. É interessante que o mantra da Prajnaparamita é esse, né? Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, ou seja, vamos além, além, mais além ainda, até o estado de Buda, Soha, né? Que assim se faça, né? Bom, então isso ele fala sobre a questão da fé. Outra coisa que ele comenta que é importante para a gente ver é sobre a diligência. A diligência, ela é fundamental para combater um dos nossos grandes inimigos, que é a preguiça e a procrastinação, né? Porque a preguiça em relação ao Dharma, ela é um grande obstáculo no nosso caminho. É nosso caminho, que é um caminho Mahayana, ele tem como objetivo auxiliar todos os seres a sair do sofrimento. E a partir da preguiça, a gente não se empenha nesse auxílio aos seres. Então a gente deixa isso para depois, a gente abandona os seres no estado de sofrimento sem sem fazer aquilo que a gente poderia estar fazendo, que a gente deveria fazer, sem auxiliá-los, né? Então isso, para que a gente possa evitar essa perda de tempo, o desperdício do tempo dessa nossa existência preciosa, a gente desenvolve a diligência. A diligência faz com que a gente esteja sempre atento, sempre disposto, e esteja sempre atuando para estar dentro da prática do Dharma, né? A gente não diminuir o nosso vigor na prática. Isso é o ensinamento sobre a diligência. Em seguida, ele fala sobre a prajna, que é essa terceira qualidade, que aparece como sabedoria. Ele diz aqui, deixa eu ver, não, fé, diligência e sabedoria, né? Possuindo fé, diligência e sabedoria. A importância da questão da prajna, ele diz, nós temos 5 paramitas cegas, e nós que são as paramitas dos meios, e nós temos que representam a aquisição dos meios. E temos a Prajna Paramita, que enxerga que é a Prajna Paramita, né? A Prajna Paramita, ela tem a visão, as outras 5 não. A generosidade, a diligência, a ética, a paciência e mesmo a concentração não têm visão, elas são cegas. E praticá-las sem praticar a Prajna Paramita não vai nos conduzir no caminho do despertar. E ele relata o seguinte: se você coloca num campo sem
um milhão de pessoas cegas, sem nenhum guia, e deixa essas pessoas ali, naquele espaço, né, naquele terreno, naquele campo, elas não vão alcançar o despertar, nunca vão alcançar o despertar. É preciso que tenha um guia. Ele diz: se você coloca para 1 milhão de cegos nesse campo, sem referências, se você coloca uma pessoa que enxergue, ele é capaz de guiar todo esse 1 milhão de cegos até um lugar seguro, até sair desse samsara, desse estado de sofrimento. Basta uma pessoa com visão, que ela consegue guiar todos os outros para o destino correto, né? Se não tem ninguém com visão, eles não conseguem fazer isso. Então, ele diz que sem um guia adequado é impossível alcançar o estado de Buda, é impossível a saída do samsara. Então, que a gente deve buscar um guia adequado, né? É isso que é o que a gente deve fazer. E ele faz essa referência em relação à prajna e às outras paramitas. Que ele diz, sem a prajna, que tem a visão da realidade transcendente, todas as outras paramitas ficam cegas. Então, elas vão produzir os seus efeitos, que é o karma, vão produzir um karma positivo, provavelmente, mas só com karma positivo de méritos, relacionado aos méritos, a gente não alcança o despertar. É importante que a gente desenvolva também a prajna, que é a sabedoria. Sabedoria, ou ele chama também, o Taisito Rinpoche, ele chama a prajna ele prefere chamá-la de inteligência, né? Ela tem, gente, claro que a palavra é uma palavra em sânscrito, e ela tem muitas possibilidades de tradução, nenhuma delas é boa, né? Porque não se consegue traduzir em palavras o que significa prajna. Mas a melhor tradução que a gente encontrou foi de conhecimento transcendente, ou então ele fala da questão da inteligência, que é a capacidade de conhecer. E ele fala dessa inteligência que ela não tem a ver. Existe uma inteligência mundana, existe uma inteligência que a gente, no nossa vida habitual, a gente chega a medir, a considerar essa pessoa é inteligente, essa pessoa não é inteligente. Ele diz, não é disso que se está falando aqui. Ele está falando que existe uma inteligência que os seres humanos têm, que os animais também têm, que é uma inteligência, uma capacidade de compreender as coisas e e essa capacidade é um tipo de prajna mundano. Mas existe a prajna, que é a prajna paramita, é a perfeição da prajna. Existe uma prajna que é essa inteligência que é transcendente, que ela vai além do funcionamento da nossa mente habitual e que nos mostra as coisas, a realidade dos dharmas como eles são, né? Então, essa prajna transcendente, essa inteligência, ela neutraliza, ela elimina completamente a escuridão da ignorância. São incompatíveis. Inteligência e ignorância são incompatíveis. Quando existe inteligência, não existe ignorância. Quando existe ignorância, não existe inteligência. Então, a gente volta a estar agora lidando com dois conceitos que a nossa mente conceitual estabelece como dois polos de uma dualidade. Então, esse conceito que a inteligência, onde tem inteligência não tem ignorância, onde tem ignorância não tem inteligência,
ele é a percepção que a nossa mente dualista tem. A percepção transcendente percebe que aquilo que a gente chama de ignorância e aquilo que a gente chama de inteligência, na verdade, são uma coisa transcendente. A verdadeira prágina, a verdadeira inteligência transcendente que ele fala aqui, não pode ser classificada nem como ignorância, nem como inteligência, mas é algo que está além disso. Em outras palavras, a gente pode fazer essa relação com a escuridão da ignorância, que é a fonte de todo sofrimento. Quando a gente pega os 12 elos interdependentes, a partir da ignorância vão surgindo os vários elementos em sequência que terminam no nascimento, na gestação, o nascimento e a experiência da vida com as suas misérias de doença, sofrimento, doença e morte. A partir da morte, a gente volta para o estado de ignorância. O estado de ignorância é o estado de falta de ausência de atividade mental, é a escuridão completa de uma mente que não está funcionando, né? A partir da ignorância começa a entrar em atividade os pontos mais primordiais do funcionamento da mente, que são os nossos hábitos mentais, são as nossas tendências kármicas, são esses hábitos mentais. As coisas que a gente repetiu várias vezes na vida, eles começam a aparecer na nossa mente, começam a aparecer como de diversas formas, como memórias, como pensamentos, como emoções ou como projetos ou o que seja. São os surgimentos das formações kármicas. Essas formações kármicas vão produzir uma consciência que a gente vai poder se identificar com ela e dizer eu sou essa consciência. E a partir daí vem as outras coisas que compõem o eu. Então, essa ignorância fundamental que existe antes das formações kármicas, essa escuridão total, ela pode ser percebida pelas pessoas, por aqueles seres que se treinaram durante a vida, ela é percebida como a manifestação da mente pura do Dharmakaya, da mente pura de Buda. Então, ela pode ser percebida como clara luz. Então, como nós não percebemos a clara luz quando ela aparece, nós interpretamos a clara luz como a profundidade da escuridão da ignorância. Então, essa escuridão da ignorância é uma falha nossa em perceber a clara luz. A gente, em vez de enxergar a clara luz e entender os fenômenos a partir da clara luz, nós é, não fazemos isso e a ausência de luz produz justamente o estado de ignorância que vai fazer com que a gente siga o caminho que as formações kármicas vão nos levar. Então, por isso é importante a gente fazer essa ligação. Sempre que a gente fala de ignorância, sempre que a gente fala dessa escuridão, sempre que a gente fala de avidya, que é a falta de prajna. Vidya é outra palavra sânscrita que tem relacionada à ideia de sabedoria, de inteligência, de prajna. Então, esse estado de avidya, essa cegueira mental, né, ela está associada à ignorância. O que é essa cegueira mental? Você olha, mas como você está cego, você não vê, né? Você está olhando para a clara luz, mas seus olhos são cegos, você não vê a clara luz. Então, a única coisa que aparece na sua mente é a pura escuridão. Você está diante da clara luz, mas você só
você, como você não enxerga ela, você está mergulhado na escuridão. Então, sempre associar isso. O que é que pode iluminar essa nossa escuridão? O que pode iluminar essa escuridão da mente é prájna. Prájna é... O que é prájna, afinal de contas? Prájna é inteligência, é a capacidade de compreensão das coisas. É esse movimento que surge na nossa mente que tenta compreender as coisas, tenta entender as coisas, que vai ao encontro dos fenômenos de uma forma limpa, despreconceituosa, liberta dos preconceitos da nossa funcionamento da nossa mente habitual. Ela é cheia de regrinhas, de preconceitos e de ideias falsas. Quando a gente está falando de prájna, a prájna ela vai além, ela esquece disso tudo, vai além disso tudo e tenta buscar um contato direto com o fenômeno. Esquece até o nome daquele fenômeno para poder encontrar o fenômeno em si, sem nenhuma caixinha, sem que a gente cria, nós nos relacionamos com os fenômenos colocando eles em caixinhas, né? Quando nós falamos das formigas, as formigas são uma caixinha, são animais, elas têm uma atividade, a gente coloca, dá uma série de qualidades para as formigas e dá uma série de riscos que elas podem nos causar, ou de benefícios que elas também podem causar e tudo. Mas tudo isso é a avaliação da nossa mente. As formigas, elas são seres, são fenômenos. Elas não são a palavra formiga, tampouco, né? Nem formiga elas são, né? Formiga é um nome que a gente dá para elas, é uma caixinha onde a gente coloca elas, né? E quando a gente está falando de formigas, a gente está falando das ideias que existem na nossa mente sobre esse fenômeno, né? Agora, quando a gente vai ao encontro do fenômeno, a gente vai encontrar a unicidade e a qualidade intrínseca e única de cada um desses fenômenos. Então, a gente vai conseguir ver a formiga Mariana, a formiga Helena, a formiga Maria, como que elas se relacionam ali, quem é que está fazendo o quê, quem que viveu o quê, quem passou por onde. A qualidade de ser único de cada um desses seres, que eu vou chamar aqui de fenômenos que estão acontecendo, porque falar que são seres também é uma forma de colocar dentro de uma caixinha e quando a gente coloca na nossa mente essa informação que vem através de prájna, dentro de nomes e de relações, e são tudo isso é como que a nossa mente reage a esses fenômenos. Não tem a ver com os fenômenos, né? Porque quando eu quero... Estou pegando um exemplo que é nosso aqui, né? Nós estamos vivendo essa história, né? Quando eu quero que uma planta produza frutos para mim, ela não pode produzir frutos para uma família de formigas. De repente, ela pode ser tão útil para essa família de formigas, mas eu quero que ela produza frutos para mim, seja só para mim, não pode ser para as formigas, né? Então, a gente cria um impasse, onde a gente tem as formigas querem a plantinha ali, a fruteira, né, para ela. Elas querem transformar isso tudo no cogumelo da colônia delas, né? Mas a gente não, a gente quer para outra coisa. Então a gente entra em conflito com as formigas. E como resolver esse conflito? Quem é que tem direito a comer essa planta? Isso é uma questão para a gente tá refletindo também, né? Não tenho respostas para isso. Só estou trazendo elementos aqui para a gente
para a gente questionar, que é importante a gente questionar as nossas. Nós temos diversas ideias mentais pré-concebidas que fazem com que a gente olhe para o mundo e interprete o mundo sobre uma determinada forma. As coisas estão certas se elas forem assim. Se elas não forem assim, elas não estão certas. Mas esse certo ou errado é uma visão da minha mente, né? As coisas não têm nenhuma obrigação de serem de um jeito ou de outro, só porque a gente quer que seja assim ou assado, né? Isso é apenas uma loucura da nossa mente, porque as coisas elas vão continuar sendo do jeito que elas são, independente da gente gostar ou não, né? Boa noite, Lama. Sim, diga. O senhor falou muito bem apropriado do que eu tinha quando entrei nesse grupo, que eu lhe falei sobre o Tantra do Vajrakorta da consciência lúcida. Em Uhum. seguida, fala que a matriz de aparências puras da consciência primordial. Essa aparência pura é de que tudo é formado, é de aparência pura, mesmo na nossa ignorância, por nós não percebermos. Mas a nossa própria aparência é a aparência pura, e que ele fala adiante que o espaço absoluto, primordialmente puro, né, de Samantha Badri, que seria a Dakini, né, Não, e que ela, é o Sambokakaya, é o mesmo isso, a Bogacaya, Dharmakaya. aí que fala que é a fonte de tesouros espontaneamente manifesta da grande perfeição. Quando eu li isso, falei, é o Mahamudra. É fantástico. Exatamente, Então, quero lhe exatamente. agradecer, inclusive, por puxar esse tema do Mahamudra, que eu fiquei muito satisfeito, muito contente, porque, como eu entendi em parte o Tantra do Vajrakortante, da consciência lúcida, então esse Tantra ele corta todas as coisas que a gente acha que é escuridão, não é porque nós não temos uma percepção correta. Na hora que a gente pega a percepção que todas as partes são iluminadas, né? Alô? Pode falar. É, que todas as partes são iluminadas, então a gente sabe que essa iluminação está dentro do útero, que é o espaço primordialmente puro de Samantha Badri. Então, isso é fantástico. Eu quero lhe agradecer muito por isso, e o senhor falou muito bem apropriado sobre a clara luz. Muito obrigado. Para isso, Adécio, olha só, é importante que a gente, em vida, a gente treine pela meditação a, é, a meditação informal, onde a gente pode ter uma percepção dessa clara luz, né? Essa percepção da clara luz ela vai aparecer na primeira terra de Bodhisattva. E como nós estamos no caminho ainda da acumulação, então é Sim. importante que a gente faça acumulação de méritos e com a meditação a gente faça acumulação da prajna, da percepção. Isso tudo junto vai nos levar a ter uma visão dessa clara luz, sabe? Isso. Que é a visão da vacuidade. Isso vai acontecer na primeira terra de Bodhisattva. Enquanto isso, é importante a gente não descuidar dessas coisas. E Sim. nas práticas que a gente faz, que são as práticas tântricas que a gente faz normalmente no centro, etc., a gente tem os momentos em que a gente se enxerga dessa forma pura. E que é Sim. importante, quando a gente não consegue perceber a clara luz, a nossa mente ter o hábito de se enxergar de uma forma pura vai fazer que na hora que apareçam os hábitos mentais, vai aparecer a nossa visualização, autovisualização. Por exemplo, quando a gente faz a visualização de nós mesmos como Tcherenzi, nos enxergando Sim. como Tcherenzi, a gente vai ter. Deixa eu ver aqui, tá, a bateria está baixa, só um momento. Está funcionando agora. Quando a gente se enxerga
faz a prática e a gente se enxerga como Tcherenzi, a gente treina a nossa mente a se enxergar como Tcherenzi. Então, que é uma visão pura de nós mesmos, né? Nesse Sim. momento em que a gente, de inconsciência, se a gente não percebeu a clara luz, a gente tem uma segunda chance, que é quando aparecem as tendências kármicas, vai surgir a tendência kármica da nossa mente, ou seja, o nosso hábito mental de se enxergar como Tcherenzi, e aí nesse momento a gente se vê de uma forma pura, e aí a gente tem a segunda chance de sair desse ciclo e de não seguir o ciclo de obscurecimento que vem em seguida, né? Esse Tantra, ele me deixou com a visão no espaço. O espaço entre eu e a parede, entre eu e o sofá, entre eu e uma pessoa, aquele espaço, que é o espaço primordialmente puro, eu já comecei a ter a percepção da clara-luz. Então, eu comecei a me ver como clara-luz, os objetos todos transparentes como clara-luz, as pessoas, isso me ajudou muito e fiquei super aliviado. E hoje essa prática ela é ininterrupta porque é aquilo que me dá muita motivação, muita alegria e ausência total de sofrimento. É a ausência total do emocional ruim que eu tinha muito lá no passado, quando eu trabalhava como consultor, etc. Hoje eu estou aposentado. Então, essa clara luz, depois unindo o mesmo fator do Mahamudra, e aí você também fala, olha, a sua mente, são vários tipos de mente, mas a sua mente ordinária, ou seja, a mente que é a clara luz, então aquilo que você vê como bom, que vê como ruim, você ignora e você fica sempre na clara luz. E mesmo os pensamentos que vêm pesado, eu os transformo em clara luz, que eu sei que tudo é produzido pela luz, coisa que eu não pensava há muito tempo atrás. Como é que pode o pensamento, a gente chama de ruim, surgir do Dhammakaya? Aí eu vejo que é uma fonte para quem quiser se abastecer de como quiser. Então, essa Clara Luz foi magnífica. Muito bom. Muito obrigado. Ok. Vamos, então, seguir aqui nosso texto. Então, a importância da gente fazer tanto a acumulação de méritos que as outras paramitas cegas nos dão, como também a acumulação da percepção da realidade, que é a prajna paramita. E ele volta aquele velho símbolo, né, um símbolo antigo de que para a gente ir para a terra dos Budas, a gente deve montar num pássaro e ser guiado por um pássaro produzido pela nossa mente, né? Mas o pássaro precisa de ter duas asas. Se ele tiver uma asa só, ele não voa. Então, se a gente só tiver desenvolvido mérito, a gente não consegue sair do lugar. E se a gente só tiver desenvolvido sabedoria sem desenvolver o mérito, a gente também não consegue sair. Então, por isso a gente tem que fazer essa associação do mérito e da sabedoria. Estou com um problema na minha bateria. Deixa eu só ver aqui como resolver isso. Só um momento. Deixa eu ver se agora foi. Então a gente está seguindo aqui o. Foi mais ou menos era esse que eram os elementos que tinham sido vistos que tinha no texto do Taisito Rinpoche sobre esse tema. Depois nós vamos ter aqui deixa eu pegar aqui. A próxima estrofe, que é a seguinte, que é uma estrofe também muito importante, né? Ela diz: estudando os aspectos das escrituras, libera-se dos véus da ignorância. Vocês viram, a gente fez a homenagem aos seres sublimes. Em seguida, a gente já fez a dedicação da prática que nós vamos fazer. Em seguida, a gente começa a refletir sobre as, os, as, sobre as, as, os elementos da nossa preciosa existência humana, das qualidades que a gente tem, o desenvolvimento da fé, da diligência
e da diligência e da sabedoria, da inteligência. Agora, então, ele começa a detalhar um pouco mais, porque tudo isso a gente está fazendo a construção do Mahamudra, né? Ele segue aqui na estrofe número 5. Estudando os aspectos das escrituras, liberta-se dos véus da ignorância. Refletindo sobre as instruções orais, vencem-se os obscurecimentos das dúvidas. Da luz que surge da meditação, clarifica-se o modo de ser. Possa eu desenvolver a claridade das três sabedorias. Então, ele aqui está falando sobre três prajnas. A prajna relacionada ao estudo dos aspectos das escrituras, a prajna que surge da reflexão sobre as instruções orais e a prajna que surge da meditação. São três prajnas. Vamos ver o que diz aqui o comentário do Bokha Rinpoche. A estrofe 5 exprime a aspiração de obter a inteligência necessária. Aí ele fala sobre o termo inteligência, que também é traduzido por conhecimento. A inteligência deve ser aqui levada em conta no seu primeiro e amplo sentido de faculdade de conhecer. Não se limita às capacidades de julgamento, de valor. Então, a gente não está falando aqui sobre classificações, se a inteligência é grande, se é pequena, se é isso ou aquilo. Isso não tem utilidade, isso é apenas uma apreciação da nossa mente conceitual. E a gente está falando da capacidade de conhecer que todos têm. Não há, pois, nenhum julgamento de valor. Então. Ela se apresenta sobre três aspectos que tem aqui nesses três versos. A inteligência que surge do estudo, a inteligência que surge da reflexão, a inteligência que surge da meditação. Isso, assim, é uma coisa que o Lama Trinley sempre tá falando. Estudo, reflexão e meditação. Aqui, novamente, a gente está vendo isso, é um método que é apresentado pelo terceiro Karmapa, um método da escola, né? Primeiro, sobre o estudo. A inteligência originada do estudo repousa sobre a leitura da palavra do Buda, assim como da aprendizagem dos métodos de raciocínio, dos princípios da lógica. Dessa maneira, adquirimos os elementos que nos abrirão a porta dos diferentes tipos de conhecimento. Considera-se, com efeito, que os objetos que podem aprender o conhecimento são de três tipos, aos quais correspondem três meios de acesso. Antes da gente falar sobre esses objetos, aqui a gente veja bem como ele relaciona. Estudando os aspectos das escrituras, liberta-se dos véus da ignorância. Então, as escrituras são os sutras, o Vinaya, o Abhidharma, os grandes textos, né, da, da coleção de ensinamentos do Buda. Então, a gente estudar sobre os ensinamentos do Buda, isso nos ajuda a nos libertar dos véus da ignorância. Nós temos que ver que esses ensinamentos eles são apresentados de diversas formas. Tem alguns objetos, como ele diz, é o que ele fala aqui na sequência, que são evidentes, que são conhecidos pela percepção direta. Você tem um texto que está falando de um determinado tema, aquilo é evidente, a gente percebe diretamente. Mas tem os objetos dissimulados, que são conhecidos pelo raciocínio, que ele está querendo dizer que aqui tem alguns temas que estão apresentados, mas não estão de uma forma evidente. Mas quando a gente analisa aquela situação, aquela circunstância, a forma como aquilo foi ensinado, a gente percebe um ensinamento subjacente, que é não evidente, então que ele está escondido, né? Então isso é com a reflexão que a gente vai estar percebendo sobre isso.
E existem os objetos muito dissimulados, que são conhecidos apenas pela palavra de Buda que os revela. Esses ensinamentos muito dissimulados, eles vão aparecer a partir da meditação sobre o texto que a gente está estudando. É quando a gente começa a perceber um sentido mais profundo daquilo que nos está sendo ensinado, né? A aquisição desses três meios nos libera do véu da ignorância. Então, isso é a parte do que a gente chama do estudo. E aqui a gente tem a ver, o estudo é só dos ensinamentos do Buda? Não, é um estudo do Dharma em geral, porque tem o Dharma ensinado pelo Buda, tem o Dharma que foi confirmado pelo Buda, que foram os ensinamentos foram dados por outros seres, mas com a chancela do Buda. Por exemplo, a Prajnaparamita, ela é toda ensinada por um diálogo entre Shariputra e Chirenzi e o próprio Buda também. Mas ele assume uma postura de um pouco de observador. E é no final desse diálogo que ele dá a chancela, que ele diz: é isso mesmo, vocês estão certos, é isso mesmo, né? Você ensinou bem, né? Ele fala assim para Chirenzi. Então, isso é um Dharma que foi ensinado na presença do Buda. E tem também os outros Dharmas que foram ensinados em outros momentos, mas que estão, não pelo Buda, nem por seus discípulos mesmo, mas que estão em sintonia, em consonância com os ensinamentos do Buda. Então, esses também são ensinamentos do Dharma. Podem ter sido dados por mestres de outras tradições religiosas, não tem nenhum problema, ou por vários seres diversos, né, que podem ter diversas qualidades ou especificidades, né? Mas eles expressam um ensinamento que está em consonância conforme o ensinamento do Buda. Então, isso é Dharma. A gente deve reconhecer, isso é Dharma. E, e também é algo para ser também para ser também estudado, né? Depois, quando ele fala refletindo sobre as instruções orais, vencem-se os obscurecimentos das dúvidas. Tem partes do ensinamento, principalmente dos tantras, que a gente está falando mais quando a gente fala dos ensinamentos dessa parte do estudo, está falando mais bastante claramente sobre os ensinamentos da classe dos sutras. Mas a gente tem também o Tanjul, onde você tem todos os ensinamentos dos tantras. Os ensinamentos dos tantras não são tão evidentes para serem compreendidos por um estudo individual. Os ensinamentos dos tantras devem ser estudados junto com um mestre que conhece aquele ensinamento, que realizou aquele ensinamento. Porque o ensinamento dos tantras, primeiro, ele se refere a aspectos muito sutis e transcendentes da mente, que não são perceptíveis, compreensíveis pela nossa mente habitual, nossa mente conceitual, e dificilmente podem ser transmitidos em palavras, porque as palavras sempre elas é, escondem os ensinamentos, elas elas são véus, elas deturpam o sentido real do ensinamento. Não é do ensinamento que eu estou dizendo aqui, eu estou falando mais dos fenômenos que, na sua própria natureza intrínseca, eles não são traduzíveis em palavras. As palavras são sempre muito pequenas e muito limitadas e muito mesquinhas
para representar um fenômeno, né? Então, na questão dos tantras, a gente tem trabalha-se com várias, tanto energias sutis do nosso corpo, aspectos sutis da nossa mente, como também sobre realidades que a nossa mente conceitual não consegue compreender. Então, na forma de você poder falar sobre isso, você usa uma linguagem simbólica que vai poder, de uma certa forma, faz uma alegoria sobre o ensinamento que, que está tentando ser transmitido. E essa linguagem simbólica precisa ser explicada e orientada por um mestre adequado, né? Então, daqui a gente tem as reflexões, as instruções orais, porque não é possível passar essas instruções através de um texto, através de palavras textuais. Elas têm que ser dadas do mestre para o discípulo oralmente, na presença do mestre, na presença do discípulo. Essa transmissão é dada, são as orientações que o mestre dá sobre as diversas práticas e sobre o sentido das práticas. Então, essa parte a nossa escola, que é uma escola Kagyu, ela é uma escola de instruções orais. Então, a gente tem uma coleção de textos Shampa que fala sobre todas as práticas Shampa, mas a gente não sabe como relacionar os vários elementos dessa coleção. A gente teve essa experiência no retiro, que a gente, para poder fazer uma determinada prática do retiro, a gente tinha que tirar trechos que estavam em 3 ou 4 livros diferentes e juntar com outros textos que não estavam em nenhum livro, mas que era considerado como subentendido, que a pessoa soubesse que naquele momento ela tinha que fazer aquilo, né? Então a gente precisou de sair catando essas coisas para poder compor um conjunto para a gente poder entender. Então a prática então é feita dessa forma. Isso é feito com a orientação do Lama, a orientação no caso do nosso mestre de retiros, que foi quem nos orientou como fazer essas e todas as outras práticas. Então não dá para a gente colher isso por texto, isso é importante ser transmitido verbalmente. Então, seguir as orientações do mestre de retiros, do guru, nesse momento, né, como mestre de retiros, ou como pode ser, não precisa ser um mestre de retiros, pode ser, por exemplo, um guru Vajra, ele vai te fazer a iniciação sobre uma determinada prática, ele vai te passar o texto dessa prática, vai te ensinar a fazer o mantra dessa prática, vai te ensinar como fazer a prática, como você deve visualizar, ele vai te transmitir todo esse conjunto de ensinamentos e ele vai transmitir isso a partir da sua realização. Ele não vai repetir o que está escrito num lugar com uma pessoa que, nunca fiz, mas está escrito aqui que é assim. Não funciona isso no budismo, né? Então, alguém que vai nos dar um ensinamento sobre uma determinada prática tem que ser alguém que entenda essa prática pelas entranhas. Então, ele vai conseguir nos dar aquela coisa que não se transmite pelo texto, mas que se transmite é uma energia sutil que passa do mestre para o discípulo. O mestre que realizou aquela prática, ele passa para você, olha, é assim. E assim, a gente recebe essa orientação sem nem ter uma compreensão cerebral, intelectual dela, mas a gente recebe isso isso é assim, num nível bastante sutil, né? E isso é toda a tradição do budismo tibetano, ela é feita dentro dessas premissas. Um mestre realizado transmite para um discípulo que vai estudar, vai aprender e vai realizar.
depois que ele realiza o sentido dessa prática, aí sim ele tem condições de transmitir para para uma outra pessoa, né? Então a gente vê que aqui ele está falando que refletindo sobre as instruções orais, vencem-se os obscurecimentos das dúvidas. As dúvidas são ignorância, as dúvidas são obscurecimentos da ignorância. E refletindo sobre as orientações do nosso mestre, a gente se, se deixa de lado essas dúvidas, porque a gente tem a clareza de que não existem dúvidas, a gente sabe que é assim, que é dessa forma que deve ser feito. Então, não existem dúvidas, né? O ensinamento do mestre dissipa todas as dúvidas e tem o poder de dissipar todas as dúvidas. Agora, é importante que a gente reflita sobre esses ensinamentos, né? E tem que praticar, né? É a prática que vai selar realmente com a experiência, o selo da experiência. Então, ele diz aqui, em segundo lugar, pelo exame das instruções diretas dadas pelo mestre que expõe a palavra e a lógica, desenvolve-se a inteligência originada na reflexão. Graças a ela, nossa mente se impregna profundamente do sentido do ensinamento. Por essa reflexão repousa, porque essa reflexão repousa sobre as instruções orais do Lama e não sobre a simples leitura da palavra do Buda. Então, por que a leitura da palavra do Buda não é suficiente? Porque ela tem vários níveis de o ensinamento ele é dado sobre diversos níveis. Os ensinamentos do Buda foram dados num contexto específico para uma pessoa específica. Então, ele tem uma adequação ao ouvinte que ouviu. Mas ele pode ser visto de uma forma mais simbólica, no sentido de poder se extrair a essência desse ensinamento e replicar ele para outros indivíduos que estão vivendo outras situações. Então, você tem um nível do ensinamento, como ele coloca aqui, a gente vai ter, aqui ele fala de diversas coisas, classificações, né? A intenção da igualdade, intenção temporal, significativa, relacionada com os modos de pensar individuais, as quatro intenções figuradas, a intenção introdutória, a intenção determinante, a intenção remédio, a intenção modificadora. Aqui são várias classificações que eu acho que ele lança e não explica sobre isso. Ele só coloca que existem, né? Depois ele fala o sistema intencional, o sistema não intencional, o sistema das línguas existentes, das línguas inexistentes, o sistema da realidade guia, o sistema da realidade definitiva. E depois os quatro modos são modo literal, modo geral, o duplo sentido, modo oculto, o modo último. O que importa a gente ver aqui é isso, existe um sentido do ensinamento que é muito óbvio, que é relacionado com o contexto onde o Buda estava, quem estava presente, quem solicitou ensinamento, para quem o Buda deu o ensinamento. E tem a retirada da essência desse ensinamento e a aplicação dessa essência do ensinamento para outras pessoas em outros contextos. Quando a gente pega o que tem de geral nesse ensinamento, o que tem é um ensinamento muito particular, mas como que ele pode ser útil para que todas as pessoas possam ter uma utilidade aproveitar esse ensinamento em suas vidas, né? Tem um momento que ele fala do ensinamento ali como remédio. Isso em determinadas situações que a gente está vivendo, a gente fazer as coisas dessa forma vai nos ajudar a compensar um modo de funcionamento da nossa mente. Isso é como remédio. Se eu estou com a mente muito agitada,
o ensinamento do Buda vai ser um ensinamento que vai pacificar a minha mente. Mas se a minha mente estiver muito cansada, ou estiver muito sonolenta, ou muito escurecida, o ensinamento pacificador vai me tornar mais obscurecido ainda. Então, ele é um ensinamento do Buda, mas ele não é aplicável à minha realidade. No momento que eu estou com a mente mais entorpecida, preciso de alguma coisa que estimule a minha mente, que faça ela produzir, ela funcionar, ela se abrir, né? Então, tem que ser um ensinamento oposto, né? Um remédio oposto de um outro tipo de remédio. Então, para poder compensar essa outra qualidade da mente. Se eu tenho a minha mente muito centrada nas emoções da raiva, eu vou precisar de um ensinamento muito específico que para me ajudar a compensar e a me libertar da raiva. Se eu tenho a minha mente está muito centrada, o meu ego está muito centrado no orgulho, eu vou precisar de um ensinamento diferente que vai neutralizar esse orgulho, entende? Então, para cada situação mental, é preciso um remédio, de uma contraparte de um remédio, para poder tratar a mente contaminada por uma emoção específica. E a gente sabe que tem 84 mil tipos de emoções e, portanto, 84 mil tipos de medicamentos. E esses foram ensinados pelo Buda. Então, a gente precisa de ter alguém que conheça esses medicamentos para aplicá-los e que conheça a mente dos discípulos para aplicar o medicamento certo para o momento certo daquele discípulo, né? Isso a gente vê na vida do Buda acontecendo diversas vezes. Então, daí a importância, mais uma vez, a gente ter esse guia, esse mestre espiritual que é porque a gente está num caminho muito específico, que é esse caminho tântrico, né? Então a gente precisa muito de seguir essas orientações, né? Então, as orientações dadas pelo Lama, como ele diz aqui, são mais profundas, são mais são mais úteis, por assim dizer, para o discípulo do que apenas as palavras, as simples palavras do Buda. Porque as palavras do Buda, sem a contextualização delas, elas podem ficar até vazias, né? Elas podem ser vistas apenas no sentido literal. E quando a gente pega esses textos, a gente percebe que existem muitos níveis de profundidade dos ensinamentos. Especificamente do Mahamudra, a gente tem esse texto dessa prece do terceiro Karmapa sobre o Mahamudra. Mas a gente tem outros textos sobre o Mahamudra que foram dados na forma de poemas, são as canções. A gente tem vários poemas de Milarepa, que fala sobre vários assuntos, temas do budismo e sobre o Mahamudra. A gente tem os ensinamentos do Naropa sobre o Mahamudra, canções do Tilopa sobre o Mahamudra, de outros siddhas indianos também sobre o Mahamudra. Então, tem canções, existe um ensinamento de Sukhasidi sobre o Mahamudra, que são quatro versos, uma estrofe de 4 versos. A gente lê e acha bonitinho, né? Quando você está no estudo mais profundo, você começa a perceber, epa, tem alguma coisa aqui. Não é só bonitinho esse texto, esse verso. Tem alguma coisa aqui. E aí você vai indo e você fala, nossa, mas isso aqui é um ensinamento. Isso aqui, eu senti isso na meditação nesse momento. Ela está falando disso. Aí você começa a enxergar em você
as etapas, os processos mentais que você vive, e aí você começa a escutar, a entender o que a Sukhasídhi está falando para você, né? Sobre essas coisas específicas que você está experimentando na sua mente. Então, aí você vê que aquilo é um tesouro que você está vendo superficialmente. E quanto mais você medita e aplica os ensinamentos com as instruções do Lama, é claro, você começa a perceber que ele é uma fonte de conhecimento sobre o Mahamudra muito, mas muito mais profundo do que todos os outros textos que você já viu, que acabam falando mais do nível conceitual. Então, os ensinamentos dados em músicas, em canções, em poemas, em, de uma forma muito simbólica, eles começam a ser compreendidos quando a gente medita e medita sobre eles, né? Aí o ensinamento deles começa a se revelar para nós, né? Então, é isso, sobre essa questão da importância, então, da meditação com a orientação das instruções do Lama. Aqui a gente pega, depois a gente vê o Khenpo Dunion, ele fala sobre aquela coisa do montar o pássaro para chegar na cidade da onisciência, né? Como a gente viu, como eu já falei mais cedo um pouquinho. Ele fala sobre inteligência temporal, inteligência transcendente, e ele não vai trazer uma novidade, ele vai refletir mais sobre esses elementos apresentados pelo Bokar Rinpoche. Então, aqui, como que a gente completa esse texto, esse estudo de hoje? A gente vê que existe a necessidade da gente fazer, mais uma vez, o estudo, a reflexão e a meditação. Então, tem um momento em que a gente aplica o estudo, que a gente tem que entender o que está sendo trazido para a gente, né? Nesse ponto, a gente utiliza um aspecto da nossa mente, que é essa inteligência da compreensão, é mesmo conceitual. Ele é um estudo conceitual. Eu quero pegar os conceitos, entender a lógica desses conceitos e gravar esses conceitos. E eu preciso ter essa sequência, esse ensinamento está dado nessa sequência, eu tenho que gravar essa sequência, decorar mesmo esse ensinamento e ter ele registrado na minha mente. Esse é o momento do estudo. O momento seguinte vem da reflexão. A reflexão também utiliza um aspecto da mente, que é um aspecto da nossa mente dualista. Nós vamos refletir sobre o ensinamento e buscar o sentido e o que é que isso está querendo dizer, associar com todas as instruções, outras instruções que a gente recebe, fazer todas as ligações que for possível, mas é um movimento da nossa mente de tentar compreender esse ensinamento. Aqui a gente ainda está trabalhando com a mente dualista, porque nessa fase da nossa prática, nós precisamos desses dois elementos, que é o Vitarka e o Vihara, que a gente tem, que são essa aplicação desses aspectos muito úteis da nossa mente conceitual. Depois que a gente refletiu sobre o ensinamento, então a gente vai experimentar, então a gente vai entender o que tem que fazer, então a gente vai experimentar na meditação. Aí, nesse momento, esses dois aspectos que eu falei, eles não são mais importantes. Eu agora tenho que fazer a prática, e aí, fazendo a prática, eu vou
pacificar minha mente conceitual, ela não precisa produzir mais pensamento nenhum, eu já tenho o entendimento de qual a direção que eu tenho que fazer para a minha prática. Então, a partir de agora, eu faço a prática. Fazendo a prática, eu tenho uma realização dessa prática, que é uma experiência. Eu tenho a experiência de ter realizado a prática dessa forma. E essas experiências, elas vão se acumulando e vão se acumulando e vão trazendo uma modificação na nossa visão de mundo, né? E com isso a gente vai estar fazendo a, a purificação dessa ignorância fundamental. Bom, eu acho que é o que a gente pode ver sobre essa estrofe. A gente está indo um pouco passo a passo, logo a gente vai poder estar avançando um pouco mais no nosso estudo. E agora, e o que vocês teriam ainda? A gente já está passando aqui do tempo. O que vocês teriam de Não, dúvidas? minha dúvida, Diz aí, gente. ao decorrer desses estudos, a nossa rotina no estado reflexivo, né? Que a gente está com a puja do Mahamudra, as prosternações. Na questão dos dias, assim, semanais, que eu realmente, sinceramente, eu tô mais no, eu peguei mais o hábito do Cherenzi e as prosternações eu tô menos, e o Mahamudra menos ainda. Dessas três práticas, assim, para equilibrar, para ir causando esses ciclos, né? E daí Olha, as prosternações, elas são preliminares ao Mahamudra, entende? Ah, tá. Então, o que a gente Aham, está fazendo aqui, a gente está pegando esse texto, que é um texto que vai nos ajudar no retiro, quando a gente estiver aham. fazendo já a prática do Mahamudra. Mas antes de fazer a prática do Mahamudra, a gente tem que fazer as prosternações, que elas vão limpar a nossa mente, vão nos ajudar a poder fazer a meditação do Mahamudra. Elas vão ter um Entendi, processo de purificação. Qual que é entendi. a prática importante da gente estar fazendo agora? É Chirenzi e as prosternações. Tá. É isso. Quanto à questão do Mahamudra, a gente está aqui fazendo o estudo, a gente está ainda no estudo, né? Tá. Tem de reflexão e tal, mas é o estudo do texto do terceiro Karmapa, que é um texto maravilhoso, né? Aham, Tanto compreendi. que a gente não consegue avançar muito, porque assim, cada coisa tem um mundo de temas que surgem dali, né? Uhum. E os poemas, a gente acha os poemas, que é questão... Tem, Ah, tem, tem, é? tem livros, muita coisa a gente acha em inglês ou francês, né? Aham. E tem muita coisa em espanhol também, porque os espanhóis traduzem tudo. Então, todas as Uhum. coisas que já foram feitas no mundo, os espanhóis traduziram. A gente encontra um livro espanhol sobre aquilo. As traduções não são excelentes, tá? Uhum. A gente sempre um texto traduzido nos ajuda, mas Sim, sim. se você quer ver ele em profundidade, é importante você ver a língua original e tentar fazer a tradução da língua original para a sua língua. Então, isso tem um trabalho, né? Eu Uhum. vi pela questão de todo o material do Retiro, que a gente retraduziu do tibetano para o português e refez as traduções que tinha em inglês, porque o Patrick falava inglês, em francês, porque o Lama Trindade aproveitou para traduzir para o francês. Então, a gente conseguiu é, terminar o retiro com 3 traduções de todo o material do retiro, em português, em francês e em inglês, traduzindo direto do tibetano. Mas a gente tem Entendi. muitos desses textos, a gente tem eles todos em tibetano, desses grandes mestres, né?
E tem deles, muita coisa deles traduzida, já estão traduzindo, tem as canções, tem ensinamentos de Niguma que já foram traduzidos, tem também esses textos que eu falei, eu vi em livros, né, em traduções em livros, tanto as canções de Milarepa como de Naropa e Tilopa. De vez em quando a gente faz isso. O Lama Wangdu fez uma vez sobre algumas desses cantos desses mestres, né? E o Kalu Rinpoche pediu para a gente fazer também, de vez em quando, dos mestres Shampa, a gente trazer os cantos dos mestres Shampa. Então, vamos encerrar por hoje. Tem uma pergunta no chat, Lama. No chat? Opa. Breve e laranja são sinônimos. Ah! Xerab, Yesh e Prajna são sinônimos. Xerab, sim, é sinônimo de Prajna. E Yesh também. Yesh também é uma forma de sabedoria, mas você vê, são nomes diferentes porque representam coisas com... tem uma distinção sutil entre elas, né? Mas já Prajna é um nome sânscrito, que ele é traduzido em tibetano como Xerab e como Yesh também, pode ser. Né? Lama, antes de encerrar, posso falar brevemente? Sim, diga. Inclusive para quem vai ouvir gravado depois, só para lembrar que estão abertas ainda as inscrições para o retiro de Lodjon, que vai iniciar em 28 de março e vai ocorrer durante o Carnaval. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, isso. E vai entrar início de março, no Carnaval. E lembrando a todos que, embora seja aberta toda a Sangha, inclusive para não membros, mas esses retiros têm sido realizados com um olhar para esses que se inscreveram no curso preparatório para o retiro de 3 anos. Então, aqueles que tiverem oportunidade puderem participar, tem tanto presencial como também online. Então, seguem abertas as inscrições, era isso. Obrigado. Obrigado, Wagner. Vamos encerrar, então, por aqui. Uma boa semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigado a todos. E logo nos vemos de novo no nosso próximo encontro, né? A gente vai fazer... Não vai ter problema com o retiro do Carnaval, porque ele não vai pegar sexta-feira, né? Ele vai começar no domingo, não é? Não é isso? A sexta-feira Não. já acontece. Começa na sexta-feira. Começa na sexta, Então, 28. Isso, perfeito. Então, a gente vai ter mais um encontro no dia 21. Dia 28 nós não vamos ter, por causa do retiro que vai iniciar no dia 28. Depois a gente retorna no dia 7 de março. A gente vai pular só o dia 28. Mas semana que vem a gente está aqui. Tá bom? Então, Obrigado, Lama. bom fim de semana para todos. Fiquem bem. Vamos fazer antes a nossa dedicatória. Vamos fazer a nossa dedicatória. Senão a gente vai para o mundo dos deuses e o negócio não vai dar certo. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha,
possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.